João capítulo 18, versos 19 ao 23. Diz assim: Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Bom, antes de comentarmos sobre o texto, eu gostaria de compartilhar com vocês aqui 3 frases que têm tudo a ver com a experiência que acabamos de ler. Martinho Lutero, certa vez, disse que a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Andrews, o primeiro missionário da igreja adventista enviado ao exterior: Eu trocaria 1000 erros por uma verdade. E George Orwell, numa época de mentiras universais, dizer a verdade é um ato revolucionário. As 3 frases que nós acabamos de ler têm tudo a ver com o texto, com a experiência ocorrida com o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus ali estava perante o tribunal de Anás. Anás já não era mais o sumo sacerdote, usando o nosso linguajar mais atual, ele já estava jubilado, já estava aposentado. Mas como Anás era um homem experiente, um homem de influência, a multidão daqueles que queriam a crucifixão do Senhor Jesus decidiram levá-lo, antes de levar a Caifás, em primeiro lugar a Anás. E Anás dá início ao seu interrogatório. E ele começa questionando ou perguntando ao Senhor Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Ou seja, acerca das suas crenças, acerca dos seus ensinamentos e do seu conteúdo de pregação. E o Senhor Jesus dá uma resposta muito clara, direta e objetiva, dizendo que ao longo do seu ministério, ele foi um homem transparente, ele foi um homem claro naquilo que disse, ele falou a verdade, ele viveu a verdade, ele testemunhou da verdade e defendeu a verdade de maneira clara e não oculta. Mas o Senhor Jesus estaria a ponto de experimentar justamente aquilo que essas frases aqui nos ensinam. As 2 primeiras, de Martinho Lutero e de Andrews, nos apresentam o valor da verdade. A verdade é muito cara, a verdade é valiosa, a verdade é valorosa. E o Senhor Jesus mostrou ao longo do seu ministério que ele estava disposto a pagar o preço que fosse para defender e viver a verdade. Mas, por outro lado, George Orwell diz que em uma época onde as pessoas não estão acostumadas a ouvirem a verdade e muito menos a viverem a verdade, dizer a verdade ou viver a verdade sempre será algo revolucionário. E o Senhor Jesus experimentou isso. No momento em que ele dá essa resposta para Anás, o soldado se aproxima dele e lhe dá uma bofetada, um tapa na cara. Creio eu que não existe nenhum ato mais desonroso para um homem do que levar uma bofetada, um tapa no rosto. E o Senhor Jesus, naquele momento, ele se contém e ele dá a resposta que está no versículo 23 do texto que nós acabamos de ler. Se eu falei mal, dá testemunho do mal. Em outras palavras, se eu faltei com a verdade, se eu fui mentiroso, se eu não fui transparente, então estou dando testemunho da mentira. Eu estou dando testemunho aqui da inverdade. Mas se eu falei bem, ou se eu fui verdadeiro, se eu fui autêntico, por que me feres? Queridos, para vocês compreenderem melhor aqui o texto,
A época na qual o Senhor Jesus veio a este mundo era literalmente uma época onde as pessoas não estavam preparadas para ouvirem a verdade. Eles haviam passado um longo período de mais ou menos 400 anos, profundamente influenciados pela filosofia grega. E na filosofia grega existem coisas boas, mas também existem coisas muito ruins. E entre as coisas ruins estavam aquelas que faziam os seres humanos reservarem as esperanças da sua vida apenas aquilo que era terreno. E os judeus, então, ao longo de 4.000 anos, anunciando o Messias, esperando o Messias, pregando sobre o Messias, quando o Messias veio, ele não cumpriu as suas expectativas. Eles esperavam um Messias que fosse assentar-se em um cavalo de raça, marchar à frente dos exércitos de Judá e entrar em um conflito bélico contra os exércitos de Roma. E assim, quando eles viram que o Messias, por exemplo, nasceu de uma família pobre, uma família que não tinha nem mesmo recursos para comprar uma ovelha sequer, para oferecer em sacrifício no altar do Senhor, tiveram que oferecer uma rolinha. Uma família que criaria o Senhor Jesus Cristo em uma das cidades mais impopulares daquela época, Nazaré. A impopularidade era tamanha que um dos discípulos de Jesus, chamado Natanael, chegaria para Filipe e diria: acaso algo de bom pode vir de Nazaré? Eles não estavam preparados para ouvir falar que a verdade encarnaria e ela caminharia entre os indigentes, entre pessoas marginalizadas, entre adúlteros, entre leprosos, entre os homens desprezados da sociedade. Eles não estavam preparados para ver que a verdade seria um homem calçado de sandália ou andando com os pés empolvorados. E muito menos ainda, estavam prontos para ouvir dizer que a verdade seria pendurada em um madeiro, apenas onde os piores crápulas daquela época eram crucificados. Dizer que a verdade se resumia na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na época dele, era algo escandaloso. Tão escandaloso que o apóstolo Paulo diria no livro de Coríntios que os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo e a este crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Volto a repetir, dizer a verdade na época do Senhor Jesus era algo revolucionário, era caríssimo, e o Senhor Jesus pagou o preço por isso. Sabe que estudando um pouco desse tema, eu me deparei com essa notícia de um estudioso, um homem erudito, professor da Universidade de Oxford, chamado Timothy Ash. E baseado nos seus estudos, ele chegou à conclusão de que se viesse hoje, na nossa época, na nossa cultura, Jesus Cristo seria considerado o quê? Consegue enxergar ali? Um extremista. Essa foi a conclusão desse homem. Baseado nos seus estudos, ele concluiu, portanto, que se Cristo viesse hoje, seria considerado como um homem desequilibrado, um homem radical, talvez um fanático, perigoso, não a ponto de matar pessoas, mas de provocar um certo distúrbio na sociedade. Um outro estudioso, esse um pouco mais conhecido talvez, chamado Augusto Cury. Esse homem, um psiquiatra, certamente o mais conhecido do nosso país e um dos mais famosos do mundo, escreveu uma série de 5 livros chamada Análise da Inteligência de Cristo. E no primeiro livro dessa série, que é o Mestre dos Mestres, ele nos traz uma conclusão bastante interessante. Ele estudou a maneira de Jesus pensar e agir. E ele concluiu que se Cristo viesse hoje, ele escandalizaria e perturbaria os fundamentos da psiquiatria, da psicologia, da política e da medicina. E ele nos cita aqui 2 casos interessantes nesse livro, casos fictícios, mas que nos ajudam a exercitar o nosso raciocínio. E ele diz assim: imagine Jesus em um congresso de médicos, os médicos ali discursando, tentando resolver dilemas que fazem parte da nossa quase cultura, as pessoas enfermas, cancerosas, diabéticas e etc., precisando de solução, e esses homens discursam, esses homens propõem novas soluções, até que o Senhor Jesus Cristo tem a oportunidade de falar.
E o Senhor Jesus para diante dos congressistas e resume a sua fala com as seguintes palavras: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Imagine esse mesmo Jesus em um congresso de psicólogos agora. Psicólogos buscando também resolver situações presentes na nossa cultura, como semana passada estivemos falando aqui sobre os índices de suicídio, depressão, esquizofrenia, bipolaridade e etc. E aí a única solução que esses homens encontram para as pessoas são remédios alopáticos. E o Senhor Jesus mais uma vez tem a oportunidade de falar. E ele para diante daqueles homens, daqueles acadêmicos e diz o seguinte: basta a cada dia o seu próprio mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, mas busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É o sermão cujo título é Ansiosa Solicitude da Vida. Você consegue imaginar qual seria talvez a reação das pessoas se esse mesmo Jesus de 2000 anos atrás, defendendo exatamente aquilo que ele defendeu e viveu há 2000 anos atrás na nossa cultura atual, você consegue imaginar como será que as pessoas reagiriam diante dessa verdade, a saber, o Senhor Jesus Cristo? Será que nós hoje estamos preparados para ouvir a verdade, para viver a verdade, para pregar a verdade? Eu tenho dúvidas sobre isso. Mas hoje na nossa época há pessoas que acreditam em verdades absolutas, pessoas que acreditam em metanarrativas, ou seja, que existem histórias acima das histórias que sucedem aqui no nosso mundo, que existe um Deus soberano, que existe um Deus controlando a história, que existe uma providência guiando todas as coisas que ocorrem aqui nessa terra. Pessoas que acreditam nisso, nessa época, são chamadas de fundamentalistas. E eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre esse tema. E certamente, uma das maiores estudiosas na área de fundamentalismo religioso é uma católica liberal chamada Karen Armstrong. Ela escreveu um livro, entre outros, chamado Em Nome de Deus: o fundamentalismo no islamismo, no judaísmo e no cristianismo, que são as três maiores religiões cristãs ao redor do mundo. Ou melhor, cristãs não, bíblicas, melhor dizendo. E logo na página 9 do seu livro, ela dá a seguinte definição do que na sua visão é um fundamentalista religioso, e ela diz que são aqueles que não hesitam em fuzilar devotos no interior de uma mesquita, matar médicos e enfermeiros que trabalham numa clínica de aborto e assassinar os seus presidentes e até derrubar um governo forte. E aí eu te pergunto, vendo essa definição que ela nos dá aqui, quase que intuitivamente, nós atribuiríamos essas características a que grupo religioso? Que grupo religioso se adequa mais a esse perfil que está aí? Que grupo? Os muçulmanos? Não generalizando, logicamente, porque existem os muçulmanos que não são radicais, mas aqui os muçulmanos radicais, por exemplo, da linha do Estado Islâmico. E se isso é ser um fundamentalista, eu estou em pleno acordo com a Karen Armstrong, sem tirar nem pôr. Concordo sim que faz muito mal para a religião e para a sociedade que pessoas não respeitem o livre-arbítrio do outro. Concordo sim que é errado entrarmos em igrejas, explodirmos pessoas em nome da fé. Concordo com isso que ela está dizendo ali. Agora nós não podemos confundir que respeitar não significa que nós não devemos, ou significa que nós não devemos discordar de uma outra pessoa. A própria tolerância pressupõe a discordância. Eu jamais poderei discordar de alguém antes, ou melhor, eu jamais poderei tolerar alguém antes de discordar dessa pessoa. Então a tolerância, ela é antecedida pela discordância. E não quer dizer que tolerando uma pessoa eu preciso necessariamente concordar com ela ou até mesmo promover aquilo que ela defende. Mas enfim.
Um outro grande influenciador moral e religioso, o Papa Francisco, tem dado frequentemente, especialmente no ano de 2014, ele deu várias declarações sobre a sua concepção do que é ser um fundamentalista religioso. E aqui, por exemplo, no portal da UOL, certamente portal, um dos mais conhecidos aqui do país, trouxe a seguinte matéria: Papa pediu para pessoas não serem fundamentalistas. E voltando a dizer, se a definição de fundamentalismo é aquela que a Karen Armstrong deu, eu concordo também com o Papa Francisco, e eu digo a vocês, não sejam fundamentalistas. Entretanto, em uma outra entrevista que ele deu a um site do mundo hispano chamado La Vanguardia, quando perguntado, ali está bem pequenininho, mas quando perguntaram a ele o que ele opina sobre o fundamentalismo, a resposta que ele dá é a seguinte: um grupo fundamentalista, ainda que não mate, mesmo que não golpeie a ninguém, é violento. A estrutura mental do fundamentalismo é violência em nome de Deus. Então aqui o leque já abre, o leque de possibilidades, de rótulos, ele se estende muito mais. Porque agora você já não precisa matar, você já não precisa ser intolerante, você já não precisa mais explodir absolutamente nada, basta com que você tenha uma estrutura mental específica, isso já te configura como um fundamentalista. E a pergunta que eu faço quando eu vejo, por exemplo, uma declaração dessa, é a seguinte: qual é, na visão deles, a estrutura mental de um fundamentalista religioso? Nós precisamos saber. Afinal de contas, será que eles nos consideram fundamentalistas? Será que nós somos, aos olhos deles, fundamentalistas radicais, pessoas perigosas, fanáticas, extremistas? Em uma outra declaração, essa daqui foi feita diante do Conselho da União Europeia, também em 2014, ele diz que os fundamentalistas são o quê? Inimigos de Deus. Então aqui ele declarou guerra, oposição aos fundamentalistas. Bom, o termo fundamentalista foi utilizado pela primeira vez no final do século XIX, início do século XX, lá nos Estados Unidos da América, quando um grupo de protestantes preocupados com o avanço do mundanismo dentro da igreja, o avanço das filosofias que nós já veremos aqui na sequência do relativismo, do sincretismo, do humanismo, do antropocentrismo, um grupo de protestantes preocupados com isso tudo, decidiram se reunir e compor uma série de 12 livros defendendo as doutrinas fundamentais do protestantismo. E como eles defendiam as doutrinas fundamentais, eles ficaram conhecidos como fundamentalistas. Entendendo isso, eu gostaria de compartilhar com você 4 daquelas que, na visão dos que rotulam as pessoas como fundamentalistas, como Karen Armstrong, Papa Francisco e outros por aí, eu queria mostrar a você 4 doutrinas que, na visão deles, tornam a mente de uma pessoa violenta, ou seja, com uma estrutura mental fundamentalista. E a primeira crença é a seguinte: cristãos que acreditam, por exemplo, na criação em 6 dias literais de 24 horas, que houve um Éden literal, com um Adão e uma Eva literal, e que uma serpente falou de verdade. Cristãos que acreditam nisso, na visão deles, são considerados fundamentalistas. E eu pergunto, quem acredita nisso diz amém. Amém, eu acredito nisso também. A segunda crença: cristãos que creem que a Bíblia deve ser lida literalmente, lógico que com exceção dos textos poéticos, parabólicos, alegóricos e proféticos. Se você é um cristão que entende que a Bíblia deve ser lida de maneira literal, que as muralhas de Jericó caíram literalmente, que o Mar Vermelho foi aberto literalmente, que Jesus curou pessoas literalmente falando e ressuscitou literalmente ao reino dos céus, cristãos que acreditam nisso são considerados fundamentalistas. Se você acredita, diga amém.
Amém? Ok. A terceira característica: cristãos que acreditam que o Senhor Jesus voltará literalmente nas nuvens dos céus, que o céu será aberto literalmente como um pergaminho, e que anjos virão, que trombetas soarão, e que todo olho verá Jesus literalmente no reino dos céus, são fundamentalistas. Quem crê diz amém. Amém. E eu confesso que já estou começando a ficar com medo de vocês. Estamos cheios de fundamentalistas, pelo que eu vejo aqui agora, né? A quarta e última característica, ou doutrina, é a crença na historicidade das profecias. Cristãos que acreditam que Deus está interferindo no curso da história, que as profecias se cumprem no tempo do profeta, elas vão se desenvolvendo até que a sua consumação se dá na segunda vinda de Cristo. Cristãos que creem nisso também são fundamentalistas, e quem crê novamente diga amém. Amém. Portanto, seja bem-vindo ao grupo de radicais, violentos, hereges e fundamentalistas do século 21. Você é um fundamentalista. Inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia é citada em alguns documentos aí que circulam em meios religiosos, liberais e até acadêmicos como uma das igrejas mais fundamentalistas no mundo, porque defende o criacionismo, porque defende o sábado do sétimo dia e uma série de coisas que nós acabamos de ver aqui, que nós cremos, defendemos e em nome de Jesus precisamos defender até o fim. Bom, propositalmente, eu pulei a definição que a Karen Armstrong nos deu ali sobre o que é um fundamentalista. Mas se nós voltamos ali na página 9 do seu livro, já no início do livro Em Nome de Deus, ela logo em seguida vai mostrar qual é o outro grupo de pessoas que ela também considera da mesma forma. Cristãos que rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Na visão dela, esses cristãos são fundamentalistas. E na página 139, ela ainda diz que conferir ao Gênesis respeitabilidade científica seria um empenho inútil, pois como um mito, a história bíblica da criação não constitui um relato histórico da vida. Uma cristã, dizendo que a história do Gênesis é um mito, é algo semelhante a Adão e Eva, é como se fosse Atenas e Zeus, é como se fosse a parte de mitologias antigas, e de fato é isso que a teologia liberal defende, de fato é isso que tentam nos ensinar. A crença de que nós, antigamente, os judeus, por exemplo, viviam numa cidade primitiva. Isso, inclusive, foi desenvolvido, um pensamento desenvolvido por um filósofo positivista chamado Augusto Comte. E ele dividiu a sociedade, as civilizações em 3 fases. A primeira delas era a fase religiosa, a segunda delas era a fase metafísica ou filosófica, e a terceira delas era a fase científica. E dizia ele, e muitos acreditam nisso hoje, que naquelas eras primitivas, onde pessoas não eram capazes de fazer uma análise racional, empírica da sociedade, eles inventavam deuses e uma série de mitos e personagens que na realidade nunca existiram. E ali eles tentam introduzir também a crença ou a moral judaico-cristã. Mas aí dizem eles que com o passar do tempo, e o avanço intelectual dos seres humanos, nós chegamos agora em uma era da filosofia, da metafísica, e agora o ser humano tenta entender o mundo de maneira racional, mas finalmente chegamos na era da ciência, e agora a ciência ela é capaz de comprovar quase todas as coisas, e tudo aquilo que ela não é capaz de comprovar, portanto, deve ser rejeitado. Sendo assim, se a ressurreição de Cristo, por exemplo, não pode ser encerrada em laboratório, observada através de experimento, ela deve ser rejeitada. E tudo aquilo que tem a ver com o sobrenatural, sabe por quê? Porque as escolas, porque as academias trabalham com um pressuposto que eles chamam de naturalismo. E o naturalismo rejeita tudo aquilo que é sobrenatural. Portanto, se você crê numa verdade absoluta e uma história que está acima da história do nosso mundo, você é um fundamentalista radical e perigoso. E para você não achar que eu estou aqui exagerando o meu discurso, eu quero mostrar um vídeo para você.
Um vídeo que aconteceu, uma experiência com um pastor adventista do sétimo dia, lá na Inglaterra. E ele foi convidado para participar de um programa de auditório. E nesse programa de auditório, perguntaram a ele qual seria o seu ponto de vista com relação à segunda vinda do Senhor Jesus. E ele disse exatamente o que nós cremos. Logo em seguida, um bispo anglicano, tomado pela teologia liberal, ele se manifesta em relação ao posicionamento do pastor adventista do sétimo dia. E eu queria que você prestasse atenção no conteúdo do vídeo. Pastor, from Seventh-day Adventists, do you believe that the end is coming, not necessarily this year, but you believe it is coming? What will happen? Yeah, I believe the end is coming. What will happen is, according to the biblical record, Christ will descend from heaven with his angels, and he's coming to take those who have accepted him and been saved by his grace. Can I just, will this literally happen? It will literally happen. The sky will... There'll be the sound of the trumpet. There'll be the voice of the archangel. There'll be the appearance of Christ, literally, with his angels. Yeah. He's coming to take those who've accepted him and believe in him and rescue them from this earth. He's going to bring in justice and righteousness. Will the sky part? The sky is going to open. According to the biblical record, the sky is going to open. He's going to descend with his angels, and he's coming to take those who have been saved by his grace. Pretty mean-spirited Christ. Well, no, hang on. No, listen. Wait a minute. Wait a minute. You're not going to be laughing soon, I'll tell you that. Listen. It says this is all in the Bible, isn't it? It's in Revelations and Thessalonians, and it's in Revelation, John. It's in Thessalonians. It's in the book of John. Yeah. What happens then? What happens during there's a thousand-year period? What happens then? Yeah, there's a period of 1,000 years, and the 1,000 years begins at the coming of Christ. He comes to take those, like I said, who have been saved by his grace, and those who have not accepted Christ, because God gave us, he gives everybody the provision to accept the salvation that he offers free of charge. He's offered salvation free of charge for those who accept it. So it's not just Seventh-day Adventists? Not just Seventh-day Adventists, it's open to everyone. Everyone who's accepted Christ, but not Muslims or Hindus or... Sikhs. Well, I haven't accepted him. Yeah. Christ, he makes a statement in the Jews, book... No, he makes a statement in the book of John, chapter 14, verse 6. Right. He says that, I am the way, the truth, and the life. But he only takes those who believe in him. I'm the way, the truth. What about children who I'm the never... way, the truth. Sorry, I'm coming. I'm the way, the truth, and the life. Yeah. No one comes onto the Father except through me. It's a radical statement. It is a radical statement. It's a radical statement. It's an exclusive statement. It's a radical statement. Absolute rubbish. Okay, tell me about that. What would you like to say? Sorry, let me just finish. Okay. No. So what I say is that salvation comes through only Christ. Salvation comes through him. So, okay, but we've got a vision, if that's the right word, of what's going to happen, and it's in the Bible. It's in the Bible. It's fundamentalism we're talking about, and fundamentalism produces problems in all major world religions, and it produces problems in Christianity. You're cherry-picking. This is a fundamentalist interpretation of Scripture, which actually misunderstands a very poetic piece of writing in the book of Revelation. It misunderstands Paul's view that the kingdom was coming immediately, not in 1,000, 2,000 years' time, but that was, we now know, a misunderstanding of Paul and the early Christians. They thought Christ was coming back again. We now work on an entirely different basis in the mainstream. It's in the New Testament. But so what? There are things in the New Testament, Nicky, which we actually have to reinterpret in the light of biblical criticism and modern understanding of Scripture. And this fundamentalist approach doesn't work. É preocupante quando você vê que nós tivemos uma mudança radical daquilo que era o cristianismo há algum tempo atrás e daquilo que tem se tornado o cristianismo hoje. E quando eu vejo essa mudança, a única conclusão que eu consigo chegar, que impulsionou e que tem acelerado essa mudança, catalisado essa mudança, é algo que alguns estudiosos chamam de pós-modernidade ou pós-modernismo. Desde 1989,
Alguns estudiosos dizem que o nosso mundo mudou. O pensamento, a maneira de pensar do nosso mundo mudou. Nós saímos de uma sociedade moderna e com a queda do Muro de Berlim entramos em um contexto pós-moderno. E talvez isso vai explicar uma série de coisas aqui para a gente nessa noite. O pós-modernismo, para não nos demorarmos muito na definição do que seja, ele trouxe no seu bojo, na sua escola, na sua carruagem, no seu pensamento, uma série de outras filosofias, entre as quais estão, por exemplo, o pluralismo, o relativismo, o humanismo, o sincretismo e também o ecumenismo religioso. Existem muitas outras. Uma delas, inclusive, nós vamos falar amanhã, que se chama pragmatismo. E nós vamos fazer um estudo, um tema sobre especificamente a influência dessa filosofia no que alguns estudiosos chamam de métodos de crescimento de igreja. O nosso tema de amanhã se chama igreja, modo de usar. Para você entender, a nossa meia semana está dividida da seguinte maneira. Primeiro, nós vamos lidar com as questões da identidade cristã que dizem respeito à nossa vida particular. Amanhã nós vamos lidar com as questões da identidade cristã que dizem respeito ao nosso dia a dia institucional eclesiástico. E segunda noite é aquele tema que eu sempre digo que se você tiver que faltar em algum momento nessa semana, que você não falte segunda-feira. Porque o assunto da segunda-feira é sobre família. E nós vamos mostrar que uma outra instituição, alvo dessa diluição identitária, também é a família. Ou seja, nós individualmente, eclesiasticamente e familiarmente falando, estamos diluindo a nossa identidade e os nossos valores morais. E esse é o nosso passo a passo aqui até quarta-feira à noite. E aí o de terça e de quarta, o tema eu digo para vocês ao longo da semana. Mas vamos lá, não vamos falar sobre todos eles, o tempo nem nos seria possível. Eu quero me deter aqui um pouquinho no pluralismo e um pouco mais no relativismo. Os pluralistas dizem que não existe apenas uma verdade, são várias verdades. São várias verdades sobre história, várias verdades sobre psicologia, sobre filosofia, sobre política e sobre todas as coisas. Eu, por exemplo, sou da área de história, ainda não formado, mas graduando na área de história. E nós aprendemos ali no curso que não existe apenas uma verdade histórica sobre o Brasil. Isso tudo vai depender da sua perspectiva de análise, da sua educação, do local de onde você nasceu, se você é europeu, se você é africano ou se você é indígena. Dependendo da sua perspectiva de estudo, você fará uma análise diferente da história do Brasil. Portanto, a conclusão é que a história é plural. São várias verdades sobre a história. E eu sempre digo que essas filosofias no ambiente acadêmico funcionam. É verdade que existem várias verdades sobre história, várias verdades sobre filosofia. E quando você confronta uma com a outra, você vai produzir uma verdade maior ainda. Entretanto, na religião isso não funciona. Na religião não existe essa de que Buda, Maria, Maomé, Jesus e etc., que todos eles são salvadores. Não existe essa visão que alguns hoje, praticamente tomados por algo que eu chamo de senso comum, costumam dizer que não importa o caminho que eu siga, mas todos os caminhos me levarão a Deus. Isso não é verdade. Isso é influência do pluralismo dentro da igreja. Como você seguiria qualquer caminho, e independente do caminho que você seguisse, você vai chegar no mesmo destino? Experimenta sair daqui da igreja e tomar qualquer caminho para chegar na sua casa, você vai chegar nela? Não, existe um caminho específico que você deve tomar para chegar ali. Jesus Cristo foi o maior defensor de uma verdade absoluta e não plural. Ele diz no livro de João capítulo 14, eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele usou um artigo definido e singular. Ele não disse eu sou um caminho, ou eu sou os caminhos. Ele disse eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for através de mim. Verdade absoluta. É duro?
É um discurso meio radical talvez, mas é a verdade bíblica, a verdade absoluta do Evangelho, que não há outro caminho senão através de Cristo. E vocês viram o pastor ali? A pergunta que eu sempre faço é a seguinte: para que estamos nos preparando nessa época? Para sermos aplaudidos ou para sermos zombados, como foi o pastor adventista do sétimo dia ali naquele programa de televisão? Dalai Lama, no ano de 1993, fazendo um discurso perante o Parlamento das Religiões Mundiais, disse o seguinte: cada religião conta com a própria filosofia e há tanto similaridades quanto diferenças entre as várias tradições. O que importa é aquilo que é adequado a uma pessoa em particular. Cada pessoa sente que sua forma de prática religiosa é a melhor. Eu mesmo sinto que o budismo é melhor para mim, mas isso não significa que o budismo seja melhor para todas as pessoas. Ou seja, o que ele está dizendo? Qual deve ser a base de análise a fim de saber o que é verdade e o que não é verdade? O seu sentimento. Se você se sente bem em um lugar, então permaneça nesse lugar, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina algo que também é repetido muitas vezes por cristãos, de que a placa de igreja não salva. Eu tenho as minhas reservas com isso daí. Eu concordo e discordo dessa frase. É verdade que se você pegar a placa da igreja, enfiar debaixo do braço e sair aí caminhando com ela, não vai salvar de maneira nenhuma. Mas é um fato que aquilo que é ensinado dentro das portas onde a placa dessa igreja está, é capaz de fazer uma pessoa se salvar ou ainda dar um mergulho no lago de fogo. Nós temos sido de alguma forma afetados e influenciados por essas filosofias sem muitas vezes nem perceber, irmãos. É lógico que devemos amar, é lógico que devemos tolerar, é lógico que devemos agir pacientemente, mas eu não sei se você sabia, os discípulos viveram no meio de um império romano que era extremamente plural. Os romanos, quando conquistavam uma nação pagã, eles não perseguiam essas nações por conta do seu paganismo. Ao contrário, eles pegavam os deuses dessas nações e incluíam no panteão de deuses romanos. Mas o cristianismo, quando surgiu um grupo de cristãos radicais e fanáticos e fundamentalistas dizendo que só Jesus salva, dizendo que só há um Deus, eles rejeitaram isso. Tanto que eles chamavam os cristãos, sabe do quê? Sabe como que os cristãos eram chamados no tempo dos discípulos, da igreja primitiva? De ateus. Eles eram chamados de ateus, porque os romanos diziam que era impossível essa história de que só existe um Deus, isso é coisa de ateu, persigam os cristãos, matem os cristãos por causa disso. E eles viveram, ensinaram essa verdade absoluta, de que só há um Salvador e que só há salvação através de Jesus Cristo. Um outro grande problema é o relativismo. O relativismo não muito diferente do pluralismo. Diz que não existe apenas uma única verdade, ou melhor, não existe verdade absoluta. A verdade vai depender da sua perspectiva novamente. Não existe certo e errado, não existe bom e mal, não existe santo e profano. Isso são construções culturais. Isso faz parte da ideia de seres humanos influenciados por uma moral preconceituosa judaico-cristã. E creio eu que não existe nenhuma forma mais assustadora, usando um termo eufêmico aqui, do relativismo do que essa, que por exemplo a revista Veja, no ano de 2016 tratou ali, com a matéria de capa. Era sobre uma matéria sobre a ideologia de gênero. E a ideologia de gênero nega, por exemplo, de que o sexo biológico de uma criança, ou seja, quando ela nasce com a genitália masculina, ou nascendo com a genitália feminina, embora ela concorde que o sexo biológico dessa criança possa ser um homem ou possa ser uma mulher, ela não acredita, ela vai negar que isso seja o suficiente para determinar a identidade sexual da criança. Essa, no meu ponto de vista, é a forma mais assustadora do relativismo dos seres humanos, praticados até naquelas áreas que são biológicas.
onde a própria natureza distingue um homem de uma mulher, fazendo com que um nasça com um aparelho reprodutor masculino e um aparelho reprodutor feminino. Mas o relativismo hoje chega a uma forma tão assustadora, que eles questionam até mesmo esse tipo de coisas. E dizem que no final das contas, a criança deve escolher o que ela deseja ser ao longo da sua vida. Aqui dentro da revista, eles trazem, por exemplo, um dado sobre o Facebook do Brasil, dizendo que quando você vai se cadastrar aqui no Facebook, você tem 17 opções de gênero diferente para você escolher. Lá nos Estados Unidos da América, como eles estão sempre mais avançados que nós, são 50 opções de gênero. E se você não se enquadra em nenhuma delas, ainda te dão uma opção ali que é outros, para você dizer o que você deseja ser aí ao longo da sua vida. Relativismo. Lá no Canadá já tem uma lei em alguns estados, onde os pais perderão a guarda dos seus filhos se não respeitam a decisão sexual do filho. Até o 7º ano de idade perderão a guarda da criança. Terrível. Relativismo. Relativizando, como eu disse, coisas que são absolutas. Sabe, isso tem afetado também a nossa vida cristã. E, por exemplo, essa moça que é uma atriz da Rede Globo, muito famosa, chamada Tayla Ayala, ela se batizou em uma igreja evangélica grande aqui do nosso país acho que foi no ano passado ou retrasado, e perguntaram a ela se ela seguiria frequentando alguns lugares, como o Carnaval Carioca, boates e etc. E observe a resposta que essa jovem deu: é claro que eu vou continuar desfilando e frequentando festas. O Cristo que eu acredito não tem nada contra isso. Minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. O amor de Deus não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamentos. Percebe? É como se o amor de Deus hoje fosse usado para justificar tudo que é tipo de coisa. Hoje o adúltero, o mentiroso, o fornicador, o desobediente aos pais, o idólatra, todos vão para o céu, porque Deus é amor. Porque Deus é amor, eu posso frequentar o carnaval, eu posso me prostituir, eu posso usar drogas, porque Deus é amor. Você entende o relativismo? Você entende como o relativismo tem afetado a vida das pessoas? Talvez nós nunca tivéssemos pensado nisso. Mas creio eu que o nosso comportamento relativista cristão hoje é influência desse tipo de filosofia, que são promovidos aí pelo mundo afora, pelo mundo da mídia, pelo mundo escolar, acadêmico e etc. Uma outra também evangélica, essa modelo, chamada Aline Franzoi, depois de participar da novela Guerra dos Sexos, fazer um ensaio sensual para a revista VIP e ser ring girl de UFC, foi convidada para posar nua na Playboy. E vejam a resposta que ela deu aos seus entrevistadores: sou evangélica e uso o meu Facebook para dizer o quanto Deus foi e é poderoso em minha vida, e afinal, o que tem de errado? É muito o quê? É muito relativo o que é certo e errado. Concilio não só essa nova carreira, como a carreira de modelo também, pois na minha concepção Deus olha o nosso coração e a nossa intenção. Você consegue perceber? A Bíblia não ensina que a moral é algo relativo. A Bíblia não ensina que é relativo o que é certo e errado, muito pelo contrário. Lá em Isaías, o profeta diz claramente que aquele que chama o bem mal e ao mal bem, que mistura o santo com o profano, isso é maldição aos olhos de Deus. E aí, o resultado disso tudo é apontar, rotular algumas pessoas que buscam viver esse cristianismo mais sério, mais genuíno, autêntico, de fundamentalistas. Sabe, eu queria fazer um parênteses breve aqui, antes que alguns saiam daqui nessa noite com compreensões equivocadas. Quando eu defendo um cristianismo mais sério, mais autêntico, genuíno, verdadeiro, eu não estou aqui de maneira nenhuma defendendo que você se debande para o outro extremo. Extremo esse que, por exemplo, eu vivi ao longo de 10 anos da minha vida.
a ponto de acreditar que porque Jesus Cristo estava voltando, eu não deveria estudar. Eu vivi ao longo de 10 anos esse extremismo, esse fanatismo, isso que desagrada a Deus tanto quanto o liberalismo. Na época do Senhor Jesus, os 2 grupos que Jesus mais lutou para salvá-los, mas eles não quiseram, alguns foram salvos, a maioria não foi. Foram os fariseus e os saduceus. Os fariseus representam a ala extremista, a ala que só sabe criticar, acusar, bater, olhar para o outro e querer que o outro viva aquilo que nem ele mesmo está vivendo. A ala liberal era a ala dos saduceus. Eles negavam as verdades absolutas da Bíblia, não criam na ressurreição, não criam no ministério dos anjos, e Jesus Cristo bateu firme contra esse grupo de pessoas, os 2 grupos. E o que eles acreditavam era tão enfermiço, tão doentio, que mesmo tendo brigas internas, liberais e extremistas, quando eles chegaram a um desejo comum, que era matar Jesus Cristo, eles se uniram. Portanto, eu faço um alerta para você. Você, meu irmão, que tem inclinações liberais. Você, minha irmã, meu irmão, que tem inclinações extremistas. Fuja disso enquanto há tempo. Isso é diabólico, isso é satânico, isso provoca perturbações terríveis na igreja. Volto a repetir, eu não estou defendendo nenhum dos extremos aqui nessa manhã, nessa tarde. Quando eu disse, por exemplo, pela manhã, acho que isso também precisa ficar claro, eu acabei esquecendo de dizer, sobre os princípios de cultura, nós devemos entender que nem todos os valores culturais são agressivos aos nossos princípios. Existem coisas da cultura que não tem problema nenhum. Eu falei de alimentação na parte da manhã, por exemplo, e disse que o chinês ele tem que abrir mão de algumas coisas da alimentação. Mas o brasileiro, vocês aqui, por exemplo, que tem costume de comer cuscuz, tem algum problema comer cuscuz? Não, tem problema nenhum. Então, nem sempre a cultura é um problema. Então, abro esse parênteses para você ter muito cuidado, porque isso é perturbador, isso provoca desunião na igreja e nós devemos evitar os extremos. Voltando aqui, portanto, o que essa moça está dizendo é influência do relativismo, como eu disse. Bom, o resultado disso tudo, o resultado de uma civilização ou de um cristianismo pluralista, relativista, nos leva a um cristianismo sincrético também. E o sincretismo religioso é você absorver certos costumes de outras religiões e misturar com a sua fé. Por exemplo, há algum tempo, formou-se uma linha protestante mais atual, onde acredita-se que não há nenhum problema pessoas caírem no chão na igreja, jogarem cadeira para o alto, rodopiarem. Isso, não entenda-me mal. Cada religião siga a sua tradição. Isso faz parte, por exemplo, da Umbanda, do Candomblé, da Macumba, e eles podem seguir se eles acreditam nisso. Mas misturar essas coisas com o cristianismo se chama sincretismo religioso. É mistura. Algo que era inaceitável, por exemplo, para os cristãos primitivos de Roma. Foi o que Constantino fez quando ele se converteu ao cristianismo. E muitas vezes hoje nós estamos, e quando eu digo nós, é cristianismo como um todo, mercadejando, vendendo indulgências dentro da igreja, vendendo camisa suada, tijolinho e etc. Uma série de coisas que a Bíblia condena. Sincretismo religioso. Eu poderia falar aqui de muitas ainda, como o humanismo, por exemplo. O humanismo na área da música, então, é terrível. A música verdadeiramente bíblica e cristã, ela tem 2 objetivos principais: memorização de promessas de Deus e, em segundo lugar, exaltação do nome do Senhor. A música hoje muitas vezes tem perdido seu papel, ela se tornou humanista. Nós passamos a colocar o homem no centro da adoração. Eu te amo, eu te adoro ainda não teria problema, né? Mas nos relacionamos com Deus como se o Senhor fosse um tipo de parceiro amoroso, falando de paixão a Deus, falando de um relacionamento meio carnal até com Deus, umas coisas meio esquisitas.
me beija, me abraça. Nós precisamos rever alguns conceitos. Meus irmãos, amanhã nós vamos adentrar um pouquinho mais no universo eclesiástico, mas o pluralismo tem moldado sim a face do cristianismo. Mas eu queria me deter um pouco mais aqui na questão do relativismo dentro do cristianismo, dizendo a vocês que, por exemplo, hoje no nosso mundo cristão, nós temos muitas pessoas que, afetadas pelo relativismo, adotam certos comportamentos relativistas no seu relacionamento com Deus. Leem a Bíblia, por exemplo, de maneira relativista. Não, eu gosto do Deus que dá bênçãos, do Deus que ama, do Deus que é misericordioso, do Deus que é amor, do Deus da graça. Mas eu evito o Deus da ira, o Deus da santidade, o Deus do juízo, porque eu não gosto desse Deus. Isso é relativismo. Um dos pais da igreja mais importantes na história do cristianismo, chamado Agostinho de Hipona, ele já denunciou na sua época esse tipo de relativismo, dizendo o seguinte, que se você acredita apenas nas partes que você gosta do evangelho e rejeita o que você não gosta, não é no evangelho que você acredita, mas é em si mesmo. E eu fico me perguntando, quantos evangelhos hoje estão presentes no cristianismo? É o evangelho da prosperidade, é o evangelho da cura, é o evangelho da bênção, é o evangelho para atender as necessidades dos seres humanos e não a vontade de Deus. Isso é um perigo terrível para o cristianismo. A palavra de Deus deve ser soberana. Deus não enviou o seu Filho para nos agradar, Ele enviou o seu Filho para nos salvar, bendito seja o nome do Senhor. E eu sei que muitas vezes é difícil nós entendermos isso, mas eu sei que todos aqueles que, por exemplo, são pais e mães aqui nessa noite devem entender um pouquinho disso, que nem sempre a fim de salvar um filho você poderá agradar esse filho. Isso é o evangelho. E eu fico desesperado, eu imagino pastores que já estão nessa caminhada há muito mais tempo do que eu, o quanto eles têm se preocupado, e eu volto a repetir, essa não é só uma preocupação exclusiva da igreja adventista. Isso tem acontecido nas mais diversas igrejas. Eu acompanho, por exemplo, alguns pastores evangélicos aqui no Brasil, a quem eu tenho muito respeito e admiração. E esses homens têm clamado pelo retorno de um cristianismo genuíno dentro das suas igrejas. Sabe, eu queria me dirigir agora de maneira específica, eu peço licença a todos que estão aqui, para falar um pouquinho mais intimamente aos adventistas. E eu vejo hoje que muitas vezes nós adventistas temos adotado certos comportamentos relativistas nos nossos princípios. Eu poderia falar, por exemplo, aqui sobre o sábado. Como nós estamos guardando o sábado hoje? Quantas orientações Deus nos deu através de Ellen White também sobre a maneira como deveríamos guardar o sábado. Mas muitas vezes nós temos relativizado certas atitudes que deveríamos e não deveríamos ter nesse dia. Eu sei que muitos, às vezes, saem, isso já, eu digo para vocês que eu sei, porque pessoas depois que eu preguei e falei isso, que eu falei, vieram confessar para mim, que saem do culto de sábado e vão almoçar, por exemplo, em restaurantes, e aí relativizam a verdade bíblica da guarda do sábado, e que guardar o sábado significa não apenas eu não trabalhar, mas nem a minha casa, nem o meu servo, nem a minha serva. E muitas outras coisas que eu poderia citar aqui. Coisas pequenas, por exemplo, talvez alguns aqui vão se assustar com o que eu vou dizer, mas Ellen White diz, por exemplo, que se possível nós deveríamos evitar de lavar louça no dia de sábado. Ela orienta isso. E eu sei que no passado isso era comum, mas hoje muitos acham isso um escândalo, dizem, não, mas isso é uma coisa besta, uma coisa pequena, e de fato é pequena, de fato é pequena. Mas isso significa algo que eu chamo de pedagogia de Deus. E Deus, na sua pedagogia, a fim de ensinar os seres humanos, Ele usa certas coisinhas pequenas da vida para nos ensinar a distinção entre o santo e o profano. Por exemplo, lá no Jardim do Éden, Ele deu um monte de árvore para Adão e Eva fazer uso delas, e Ele só pediu um fruto, não como. Talvez Eva tenha pensado, mas Deus vai ligar para uma coisa tão pequenininha, tão besta como essa? Então é uma coisa pequena.
Mas isso se chama pedagogia. Você, através desses atos, você, sem pensar, adquire um espírito de santidade, de reverência para com aquela determinada coisa. Poderia falar aqui, por exemplo, algo que realmente tem, aqui no Brasil ainda não está tão alastrado isso, mas já vi pessoas que têm começado, não me interpretem mal os amigos que estão nos visitando, mas nós adventistas temos um posicionamento, por exemplo, sobre o uso de joias. E pessoas têm chegado para mim, já chegaram em programações que eu faço e me questionado: irmão, joia é uma questão de princípio ou é cultura? É algo que eu posso decidir se eu uso ou se eu não uso? O que você acha? É princípio ou é cultura? É princípio. A igreja tem princípios nessa área também. Não é só joia, né? A gente fala de joias, mas aqui entra a vaidade como um todo. Um carro pode ser um problema, dependendo como for o seu relacionamento com aquilo, e muitas outras coisas. A questão do cinema, e não só do cinema, mas dos filmes em geral. Nós temos relativizado também isso, e a igreja tem posicionamentos sobre muitas outras coisas que eu poderia citar e mencionar aqui. Eu me assusto ainda mais quando pessoas chegam e questionam, por exemplo, a pastores, e eu sei que o pastor fica numa situação ali muitas vezes desconfortável, porque ele quer salvar aquela pessoa, ele quer batizar aquela pessoa, ele quer que aquela pessoa tenha o seu nome escrito no livro da vida, e aí chegam para o pastor e perguntam: pastor, eu preciso crer, por exemplo, que Ellen White é mensageira de Deus para me batizar na igreja. E essa é uma das crenças fundamentais da igreja. Então nós temos que ter muito cuidado com o relativismo sendo introduzido na nossa fé, porque o inimigo tem pouco a pouco aberto brechas, aberto portas. Poderia ainda citar aqui, me permitam, eu preciso ser muito sincero com vocês, irmãos, mas algo que a igreja tem um posicionamento claríssimo sobre isso também. E nós estamos hoje tão atrasados na área da alimentação, que nós voltamos a fazer uso daquilo que a serva do Senhor nos orienta claramente a abandonarmos da nossa dieta, que é o café. Ela chega a comparar o café com o ópio, com o fumo. Então, eu não quero que ninguém aqui nessa noite olhe para o seu irmão ao lado e comece a dizer: olha, eu estou assim. Se você olhar para alguém e pensar que você está melhor do que ele, isso significa que você está pior do que qualquer outra pessoa que esteja aqui nessa noite. Porque quando eu prego essa mensagem, não é para você olhar para o seu irmão, é para você olhar para dentro do seu coração, e para você fazer uma autoanálise da sua vida cristã individualmente falando. Esse é o objetivo. Bom, sabe, queridos, eu não posso terminar essa mensagem dessa maneira, né? O nosso Deus é sempre um Deus de solução e não de problemas. E Deus já tem uma solução para isso tudo há muitos anos atrás, e eu louvo a Deus por causa disso. E sabe, na Bíblia Sagrada, o Senhor, Ele viu, Ele profetizou exatamente essa geração que eu e você estamos vivendo, conhecida como geração pós-moderna. Ele profetizou essa geração. Ele disse que essa geração surgiria. Só que na Bíblia ele não chama essa geração de pós-moderna. Ele dá um outro nome para essa geração. Quem arrisca dizer que nome é? Má e perversa. Essas seriam características dela. Mas o nome que ele dá para essa geração é Laodiceia. É Laodiceia. E quando você faz uma análise das características de Laodiceia, você vê que o grande problema de Laodiceia, qual é? Qual é? Mornidão, né? O texto diz que o laodiceano não é frio e nem é quente, ele é morno. E quando eu olho para o pós-moderno, a única conclusão que eu chego é que a mornidão está relacionada com o relativismo. Deus, ao invés de chamar pós-modernos de pós-moderno, ele chamou de laodiceanos. E ao invés de chamar-nos de relativistas, ele nos chamou de mornos, porque era a linguagem daquela época. Mas é a mesma coisa. Agora, embora o coração laodiceano seja um coração relativista, morno, dividido, o nosso Deus não nos abandonou. Ele não nos abandonou.
E é isso que é o mais bonito da carta à igreja de Laodiceia. Porque a carta nos mostra que enquanto nós dizemos a ele que o nosso coração está dividido, o que ele está fazendo? Você se lembra? Lembra na carta o que ele faz? Ele está o quê? Batendo na porta pedindo para entrar. Ou seja, louvado seja Deus, Ele não desistiu de mim e nem de você, meus irmãos. E Ele vai lutar até o fim por cada um de nós, porque o preço que Ele pagou pela nossa salvação foi caríssimo. Tudo aquilo que Ele experimentou no Getsemane não foi um teatro. As gotas de sangue não foram um teatro. O gemido lá no Monte das Oliveiras, antes de ir para o Getsemane, a ponto de assustar as pessoas que estavam ao lado dele, não foi um teatro. O grito lá no Calvário, dizendo Eli, Eli, lama sabachthani, não foi um teatro. Ele sofreu tudo o que podia e até nem podia para salvar você. Ele não vai desistir fácil. E a Bíblia mostra que ele está batendo na porta pedindo para entrar. E sabe por que eu concluo que essa é uma obra individual? Tem pessoas que leem essa carta e pensam que ele está batendo nas portas da igreja. Pensam que Jesus está batendo nas portas para entrar na igreja. Não, não é nas portas da igreja que ele está batendo, não. Porque o texto claramente diz que aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com quem? Com ele, não com eles, não está no plural, está no singular. Ou seja, Jesus está mostrando que essa é uma obra individual. E daqui de dentro dessa noite, terão pessoas que voltarão aos seus lares, voltarão à sua rotina normal, e essa mensagem não terá valido nada. Mas outros que abriram a porta do seu coração, sairão daqui, farão uma autoanálise e dirão ao Senhor Jesus: eu quero que o Senhor entre e faça uma revolução na minha vida. E eu espero que essa pessoa seja você.